Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Nessa terça, hoje, nós vamos falar sobre administração, mas antes de mais nada, é muito bom o carinho do nosso público, né? Eu estive na quinta-feira no centro e as pessoas me pararam, pediram para tirar fotos. Pena que não dá para falar, eu tenho aqui 8 nomes, mas eu vou dizer 2 hoje, 2 sexta. Então eu queria mandar um abraço especial e dizer para vocês o seguinte: podem parar, podem perguntar, eu não tenho essa reação brusca de achar que eu sou estrela, nem nada disso. Eu converso com todos e é muito bom esse carinho de vocês. Então eu queria mandar um abraço aqui, em nome do programa Sempre de Contas, para o Nildemar do Conjunto Ceará. Foi um camelô lá do centro, que eu passando, ele foi atrás de mim, me parou, posso tirar uma foto? Então, Nildemar, aquele abração para você, fique sempre ligados aí no nosso programa. E aí eu fui para a Casa Branca, a loja de tecido. Aí eu estou sentado dentro da Casa Branca, foi lá o Alexandre, lá o gerente da Casa Branca, foi lá, o senhor já foi atendido, seu programa é muito bom, de debate. Então eu queria mandar um abraço especial para vocês aí. E, Áurea, como é que tá o nosso netinho, Áurea? Tá, agora tá cantando com a mamãe dele. Eu vi na internet. Virou cantor. Virou cantor. Essa semana eu tava no shopping andando de carrinho, né? Andando, passeando. Eu não falei pra tu, Áurea, que você ia ficar... Você lembra que eu falava? Você, eu não queria ser vó agora. Eu falei, você vai ficar doidinha na hora de nascer, né? E fica mesmo. Fica, não fica? Eu fico o dia todo caducando. Eu posso estar triste, posso estar nervosa, chateada, mas se eu ver o netinho, passa tudo. E ele é uma graça, ele é simpático. Você sabia que o nome Isaac significa riso? Ele é. Riso. É bem isso, ele. Ele é bem isso. Você assistiu o programa com ele no meu colo? Não deu assisti, a coisa mais linda. Você viu? Que lindo. E muitos comentários, todo mundo comentando. Muitos comentários. Já virou artista. É bom demais. E aí, Rebouça, boa noite. Como é que foi a semana, final de semana, né? Muita picanha lá? Boa noite, meu amigo. Muita picanha? Picanha, só abóbora, né? Só abóbora. Até agora só chega a abóbora do governo. Mas tudo bem, graças a Deus. A final de semana foi tranquilo. Né? Estivemos no culto da igreja, tivemos reunião com os irmãos, isso é que importa. Tá certo. Mas, Ezequiel, meu amigo, explica um pouquinho pra gente o que significa o CRA e o CFA, que eu também quero entender, que eu não sei. Tá certo. Bom, o Conselho Regional de Administração... Sua câmera aqui. O Conselho Regional de Administração, ele é uma autarquia federal e, assim como os demais conselhos, né, nós temos o Conselho de Enfermagem, de Psicologia, Engenharia, e eles têm um trabalho muito importante, primeiro, de fazer o registro dos profissionais. Eles são habilitados, concluem a faculdade, ficam habilitados e passam, quando saem da faculdade, eles saem como, têm a formação e saem como bacharel, né? Após o registro, eles passam realmente a ser o profissional. Então, o enfermeiro, ele conclui e é bacharel em enfermagem. Então, o administrador, ele conclui a faculdade, passa como bacharel e, ao registrar, ele passa a ser administrador. Seria como uma OAB? Isso. É a mesma função. É verdade. E o Conselho Federal, enquanto que o Conselho Regional é o Conselho no Estado, o Conselho Federal ele já tem uma abrangência maior e situa-se sediado em Brasília. Então, nós temos aqui, atualmente, o presidente do Conselho Federal é um cearense, foi presidente do Conselho Estadual e se encontra agora, assumiu agora em janeiro, o Conselho Federal de Administração. É o administrador Leonardo Macedo. Enquanto que nós temos aqui no Estado o administrador Rogério Cristino. Eu passei, juntamente com a comissão, nós chegamos no Conselho há 8 anos, né? Fui presidente da comissão de licitação, e passei por 4 anos e os últimos 4 anos foi como diretor administrativo e financeiro. E aí tá lá, né? Isso, atualmente, e participei de comissões ainda. Sou representante da região metropolitana, sou membro da comissão de ética e no Conselho Federal sou membro de uma comissão de apoio aos regionais. Uma comissão que foi criada justamente para apoiar os regionais. Quando tem alguma dificuldade, então a comissão ela vai ao outro estado para poder dar esse suporte.
são profissionais que estão bem mais informações sobre o Conselho, e a gente vai justamente para dar esse suporte. Entendi. E de quem foi a ideia dessa criação desse Conselho Regional de Administração? O Conselho tem uma legislação federal, mas o Conselho em si aqui no Estado, há 8 anos atrás, realmente o Conselho vinha com um certo descrédito, mas quando nós assumimos, procuramos colocar a casa em ordem, né? Realmente a nossa gestão, quando nós entregamos o Conselho ao atual presidente, nós deixamos um caixa que acredito com mais de 8 milhões em caixa, concluímos uma casa, nós compramos uma casa, nós temos primeiro a sede. A sede fica ali na rua Dona Leopoldina 935. Enquanto que durante o nosso mandato, nós compramos uma casa que era do sindicato, e a casa hoje serve, é a casa do administrador, onde tem um auditório, onde a gente proporciona curso para os registrados. Então, foi durante esse meu período lá e até quando estou, realmente nós trabalhamos em prol da profissão. E para deixar um legado, até porque eu tenho uma filha formada em administração e a gente busca justamente isso, né? Como eu também faço parte de uma comissão de perícia e administração judicial, que é um nicho de mercado importantíssimo. A administração e recuperação judicial, 4 profissões são chamados, são auxiliares da Justiça para poder auxiliar na Justiça na questão da administração em si. Vou explicar melhor. Nós temos uma lei de recuperação e administração judicial. 4 profissões são responsáveis para auxiliar a Justiça. É o advogado, o administrador, o contador e o economista. E eu faço parte dessa comissão justamente para buscar esse nicho de mercado para o administrador. O que é que acontece? Então, inclusive, quando eu assumi essa comissão, 5 dias depois, por sorte, eu fui nomeado. Eu sou perito também do Tribunal de Justiça, perito nomeado, e fui chamado para acompanhar uma falência. Fui nomeado pelo juiz do Crato para ser síndico de uma falência. Atualmente é administrador judicial, porque no caso, esta falência havia se dado há muitos anos atrás, e é um nicho de mercado que eu estou justamente sendo da comissão para trazer isso aí para que os profissionais possam realmente prestar um serviço. Ou seja, você auxilia o judiciário nas informações, isso, nas estratégias, para que se venda os bens, para se apurar o dinheiro, para se pagar os credores. É mais ou menos isso a história. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui. Nós sabemos que o advogado, ele obrigatoriamente tem que prestar o concurso da OAB. Isso. Para ele realmente dizer, eu sou advogado. Ou, senão, eu sou bacharel em Direito, né? Para ter sede, bacharel em Direito. Isso. O administrador, ele tem que prestar ele tem que fazer parte do CRA ou não? Entendi. Ele tem que fazer o exame para ele realmente se dizer, não, agora eu sou administrador, ou eu sou bacharel em administração. Entendi. Diferente do Conselho de Contabilidade também tem. O Conselho de Administração, ele não requer. A contabilidade tem uma prova também para inserir? Isso. Como os advogados? Também. Mas não é obrigatório. É obrigatório. Eu acho que parte das profissões deveria ser assim. Não, o administrador não tem. Agora tem um curso que também é nesse mesmo estilo, é mais para o seguinte, ele participa de uma prova que é administrada pela Fundação Getúlio Vargas, para ele ter ali aquela qualificação. Isso é em administração pública e em finanças. Porque eu particularmente, eu acho que todo profissional, um médico, um advogado... Eu acho que deveria. Que faz um doutorado. Não é que deveria, se quer fazer. Que faz um doutorado, um mestrado, né? Que se qualifica melhor, vamos dizer assim, que se qualifica melhor. Olha, eu vou te dar um dado aqui.
A Ana, nossa amiga, a esposa do Coronel Marílio, se tratou aqui em Fortaleza de uma enfermidade de quantos anos? Há 4, 5 anos, não conseguiu corrigir. Foi num médico em São Paulo, e numa consulta de 1 hora, o médico diagnosticou, vai fazer o tratamento lá agora, garantiu da cura, né? E disse, isso é falta de estudar. Ele tem 8 mestrados, o médico, que ela foi. É isso, Major? Verdade. Sabe que ela era nossa amiga, né? Então, o que diferencia um profissional do outro? São exatamente isso, esses aperfeiçoamentos, essas provas que o próprio profissional se coloca, se compromete a fazer consigo mesmo, para ver a habilidade que ele está tendo de entendimento, vamos dizer assim. Desenvolvimento. Né? Dentro do contexto. Desenvolvimento, quer dizer, nós temos aí recentemente comentários de juízes, né, comentários pesados aí de desembargadores, dizendo que até os próprios juízes têm má formação de primeira instância, por falta de estudar, por falta de compreender. Eu vi um comentário do advogado da Jovem Pan, o apresentador também, como é que chama ele? Cassioli, não, como é que chama aí, produção? Da Jovem Pan, o Pavinato. O Pavinato é um advogado, um grande advogado, né? Atuante. Ele fala assim, é muito difícil quando você entra com uma ação, né, explicando minúcias da lei, e quem vai interpretar não tem o conhecimento que você tem. Olha só o que ele diz. É muito sério. É como esse médico, né? Então eu acho que todo profissional deveria obrigatoriamente passar por essas fases de OAB, de mestrado, de doutorado. Tipo assim, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia. Você fez mestrado agora, né, Elza? Fiz. E também o Conselho Federal de Psicologia. Eu particularmente acho que cada profissão, como sendo também o psicólogo, deveria fazer uma prova, ao sair como bacharel de psicologia, fazer uma prova no Conselho, né, regional, para que fique apto para exercer a profissão. Assim como os advogados, né, doutor Rebouça? O que você acha disso? Na verdade... Por que exigir isso só do advogado e não de outras profissões? Na verdade, não é um concurso, né, é um exame, porque você não concorre com ninguém. Você tem um perfil mínimo um exame para atingir. Quando eu fiz a minha prova para a OAB... exame, só um parêntese, exame significa conferir o conhecimento que aquela pessoa possui naquela área. Eu acho mais que certo. Examinar, exatamente. Quando eu fiz a minha prova, foi a primeira prova da OAB, essa prova nacional. Foi a primeira prova feita por uma entidade contratada, né, o SESP, na época, uma entidade muito renomada em aplicação de provas. Não tem fraude, não tem pesca, não tem... eu conheço o filho de ministro do STJ que teve que fazer a prova da OAB 5 vezes para conseguir passar. Eu conheço filhos de políticos grandes, de autoridade, que até hoje não passaram. Então é uma prova realmente muito séria. Começou exatamente quando eu fiz a minha, no ano de 2000, no ano de 2006. Foi o primeiro ano da prova chamada Prova Unificada da OAB. Né? Na minha época ele era mais difícil, por quê? Porque eram 100 questões na primeira fase, que você tinha que acertar o mínimo de 50. Era muito difícil mesmo. E ainda tinha a segunda fase, que é uma peça processual, que você tem que descobrir qual é a peça, colocar toda a fundamentação correta, preliminares e tudo, e mais 5 questões para responder. E pense no exame, hein? E na minha época ainda não aproveitava a segunda fase. Hoje já facilitaram. O que acontece é o seguinte, 80% das pessoas eram reprovadas, são reprovadas no exame da ordem. Eles facilitaram como? Hoje em dia, como é a prova do OAB, não são mais 100 questões, são 80. Então você tem que acertar apenas 40, né, diminuíram 20 questões. E se você passar na primeira fase e reprovar na segunda fase, você vai com a repescagem, onde na próxima prova você não precisa fazer mais a primeira fase, mas só a segunda fase. Então eles deram uma ajuda boa, que ao meu ver não é bom. Porque como era na minha época, que tinha a primeira fase, a segunda fase também, mas se você reprovasse na segunda fase, tinha que fazer a primeira fase de novo. Inclusive na época, eu já pleiteava, porque a advocacia é uma profissão que
que você usa muito uma ferramenta chamada oratória. O poder de convencimento está na oratória. Claro. Uma petição bem feita é de suma importância. Claro. Conhecimento da lei de suma importância. Mas uma boa oratória... Eu fui fazer um júri, certa vez em Campina Grande, e vi uma frase da OAB lá que eu achei fantástica. Uma campanha da OAB estava lá nos tribunais, nos fóruns, pregado na parede, afixado nas paredes. Escreva menos e fale mais. A melhor forma de convencer. Então, realmente, a oratória é muito importante. Então, eu sempre defendi que o exame de ordem deve ter prova oral. Não apenas a prova primeira fase e segunda fase. Tem que ter a terceira fase, uma prova oral. Que aí já não é só conhecimento, é você dar um tema. Não é fazer como nas provas de Polícia Civil, de Ministério Público, onde uma banca faz uma pergunta e a pessoa tem que responder oralmente. Não é isso. Não é isso que eu defendo para a terceira fase de prova da OAB. Porque o conhecimento já foi, se a pessoa passou na primeira fase, que são hoje as 80 questões de marcar, passou na segunda fase, que é a peça, e mais 5 questões você acha discursivas. que... A terceira fase seria o quê? A argumentação, examinar se aquela pessoa... Porque imagina, você contrata um advogado, Marcelo. Você contrata um advogado, olha, o coronel contrata um advogado. E o advogado faz uma petição muito boa, o advogado, o processo tramitou, mas aí vai chegar um momento do processo que vai ter a fase oral. Por exemplo, um recurso para o tribunal, tem que ter sustentação oral. Júri, então, nem sonho. Porque júri, obrigatoriamente, o tribunal do júri é o que? Oratória. Então, por exemplo, acontece muito de colegas que advogam no crime, na primeira fase, que é só aquela fase mais de peticionamento, mais de perguntas a testemunhas e às partes, né? Quando vai para o júri, contratar outro advogado que seja especialista no júri. Por quê? Porque é preciso esse poder de convencimento, é preciso saber ter oratória. Né? Então, eu defendo essa terceira fase. Quanto às outras profissões, o Conselho, de forma muito correta, o Conselho de Contabilidade exige também a prova. Legal. Se não passar na prova, a pessoa não recebe a carteira para trabalhar como contador. Sabe qual a importância disso? Eu conheço N empresários que hoje pagam multas que tiveram que parcelar, valores estratosféricos, tiveram que parcelar. Por quê? Por causa do mau trabalho de um contador que não conhecia sua área de direito. Como empresário, e a maioria dos contadores hoje são mal formados. Aí o que acontece? Então, só para finalizar... E não é só questão de advogado e contador, só para pegar o gancho que você falou. São todas as profissões, aí, o administrador... e aí sobra para o empresário a conta e a atrapalhada. E fora responder processo crime por lavagem de dinheiro, coisa parecida, ou sonegação. Nos Estados Unidos... Por isso que eu acho, eu defendo, Rebouças, pegando o teu gancho, que deveria sim qualificar cada vez mais. E vou dizer mais. Por exemplo, no caso dos advogados, contadores, administradores, a cada 2 anos teria que refazer a prova. Na verdade, lá nos Estados Unidos, os médicos... Eu acho se não me engano, a cada 6 anos. Tem um período lá que os médicos dos Estados Unidos, eles fazem uma nova prova para atestar os seus conhecimentos. Agora, eu entendo que o profissional que já passou no exame e que exerce, comprovado o exercício profissional, se esse profissional não estuda, ele nem ganha dinheiro. Ele nem vai ser, dura pouco tempo. Estou falando do advogado. O advogado ele tem que estudar constantemente. Por quê? Porque a lei muda. Eu estudo constantemente. A lei muda. Um livro de direito hoje não vale para o ano que vem. Por quê? Porque a lei já mudou. Então, se o advogado não estudar, ele já está... Não, a própria lei. A lei muda sempre. De vez em quando muda um código. Aí muda completo, acabou-se completo. 2002, tivemos uma mudança de Código Civil. Eu, graças a Deus, já estudei pelo Código Novo. Pelo Código Civil de 2002. Mas quem lutou pelo Código de 1976? No meu ponto de vista... O Código Penal, ele não mudou completamente, mas já teve várias mudanças no seu corpo. Em breve, deve vir aí um Código Penal completamente novo. Se a pessoa não vem estudando, não vem se aprimorando, como é que ela vai advogar? Não vai. E assim se estende, olha, para todas as profissões. Eu acho que não só o advogado, como o contador, como o psicólogo, que é minha área, eu acho que nós deveríamos sim fazer uma prova, né? As pessoas saem como bacharel e fazer uma prova para receber a carteira de profissional, como administrador e assim por diante. Eu, por exemplo, eu me formei, fiz a minha graduação em psicologia, eu já fiz 3 especializações, 2 pela UES
e uma pela UFC. E eu não paro de estudar. Terminei meu mestrado agora em março. Eu acho que o profissional, para ele estar qualificado mesmo no mercado, ele precisa estudar, independente do advogado, que as leis são sempre alteradas. Eu acho que todos nós precisamos estar atualizados para exercermos de uma forma bem segura. Sabe por quê? Tem muitos psicólogos e psicólogos por aí. Eu conheço histórias de pessoas que foram em conselhos, que psicólogo não é para dar conselho, de psicólogos que destruíram suas vidas. Então é muita responsabilidade. Eu tenho como minha... Aí vira pai de santo. Eu tenho como minha inspiração Tá cheio. a minha professora que foi que me acompanhou em todo o meu processo de estágio no laboratório, a professora Virgínia Moreira. Quero até mandar um abraço para ela se ela estiver nos ouvindo. Ela dizia, vocês têm noção do peso da palavra de vocês em uma sessão? Então tem muito peso, a pessoa está fragilizada, totalmente fragilizada, e toda e qualquer intervenção que um psicólogo faça é de grande responsabilidade. Mas então, é verdade. Pegando o gancho que você falou e do Rebouças falou, sim. que o Rebouças colocou muito bem, existe, mas a oratória, Rebouças, você há de convir comigo que não é para qualquer um. Tem muitos advogados, eu conheço... Parece até um dom, né, Marcelo? Não, é um dom. Eu conheço, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu conheço alguns profissionais que você paga para ele dar parecer. Então ele vai lá e escreve. Mas é ruim para falar. Não sabe se expressar. Agora, escrever igual não existe. Eu conheço um desembargador assim. Não fala, aliás. Professores que têm muita bagagem e não têm uma boa didática. Quando você vai fazer a leitura do que ele colocou no papel, você fala, nossa, não tinha pensado em momento nenhum nisso. Porém, na hora da defesa oral, ele fala, não faço, contrate outro. Eu vendo o parecer. O que eu acho, o que é o parecer? O que eu acho o que pode mudar essa ação, o que eu acho que deve fazer nessa ação. Ele escreve tudo direitinho. Esse exemplo que o Marcelo deu é um desembargador. Ótimo, tudo bem. É um aposentado. O desembargador, ele não tem como primordial a oratória. Né? Ele realmente tem que conhecer a lei, tem que ter experiência de vida e saber aplicar a lei ao caso concreto. O advogado, não adianta, se você escreve eximiamente bem, mas você não tem um mínimo de capacidade de oratória, procura outra profissão. É verdade. Não, Não dá, Marcelo. Eu advogo há 20 anos. Não, tá bom, mas não dá para advogar se você só escreve bem. Se você não tem um bom poder de convencimento, uma boa oratória, porque não é só sustentação oral em tribunal, não. Você vai ter que ir no fórum um dia para conversar com o juiz, antes de ele dar Vamos lá, eu entrei com um processo uma vez contra uma grande operadora de celular aqui do estado do Ceará, que eu advogava para uma empresa que fazia monitoramento de toda a frota de transporte urbano de Fortaleza. E eu advogava para essa empresa. E aquele processo civil é demoradíssimo. Só tinha serventia para o meu cliente, na época a empresa, se conseguisse a liminar. Porque com a liminar conseguida, que hoje chama tutela de urgência, ela conseguida positivamente, aí o processo poderia demorar 20 anos, como demora. Eu fui, peticionei, juntei aos autos a minha petição, e fui ao fórum, peguei meu carrinho, fui ao fórum para conversar com o magistrado, tá? Olho no olho, explicando para ele o porquê que ele deveria conceder, na época chamava liminar, não era tutela de urgência, a liminar, né, em caráter inaudito até a parte, ou seja, sem a outra parte ser ouvida, porque que aquele juiz tinha, olha aí a responsabilidade do juiz, uma liminar contra uma grande empresa de telefonia móvel, que envolvia o rastreamento veicular de todos os ônibus da região metropolitana de Fortaleza e que envolve uma grande empresa de rastreamento. Então o juiz tinha que ter um esclarecimento para dar uma decisão correta. De quem é o papel de esclarecer? Do advogado. O advogado, o Marcelo falou aqui uma palavra agora há pouco, jurisprudência. O que é jurisprudência? É a prudência do julgador, o que o juiz falou. Mas tu sabe quem é que cria as teses de jurisprudência? Não é o magistrado, não. Quem cria as teses jurisprudenciais são os advogados. Porque é o advogado que cria teses novas, com base na lei e nos fatos, e o juiz
vai fazer vai ver aquela tese, vai ver a tese do outro e ali vai dizer uma jurisprudência. Ele se fundamenta. Ele vai fazer justamente no que os advogados fazem. Exatamente. Vai ver se tem fundamento ou não. Mas é com base agora, no a oratória. Exatamente. A oratória, eu tô cansado de ver. Então, só para finalizar esse caso, eu fui lá, conversei com o magistrado, graças a Deus tive uma boa argumentação jurídica e fática, ele viu que eu não estava ali falando do que não sabia e deu a liminar. E aí, bom, assim, processo durou 10 anos. Deixa eu só fazer um comentário aqui, o ponto que eu concordo da jurisprudência, quem transforma são os advogados. Agora, eu cansei de ver júri que um escreve e o outro fala. Porque você pode ter uma bancada de advogado. Mas não é bom. Então, bom, aí é a sua opinião. Não, eu já vi. Eu fiz mas aqui eu não toco para julgar que é bom que não dá. Por exemplo, eu tenho o meu amigo Quaresma, que é um advogado mineiro, que é internacionalmente conhecido. Eu nunca vi, eu estou falando a minha opinião, particularmente como um bom entendedor das coisas, eu nunca vi uma sustentação oral como ele. Recentemente, ele aqui num processo aqui em Calcaia, ele humilhou um dos maiores advogados aqui de Fortaleza, que é o Paulo Quezado. Entendeu? Agora não sei. Eu sei que nessa ação... No júri foi. Nessa ação ele humilhou, né? Quer dizer, porque tem conhecimento e tem o dom da palavra oratória. E quem fez a defesa da parte e na questão escrita foi um outro advogado, que escreve muito também na área criminalista. Por exemplo, eu conheço já advogado, o doutor Marcelo Cruz, que é presidente da ANACRIM em São Paulo, né? Que ali, tanto na escrita quanto na oratória, não tem igual. Deixa eu fazer uma pergunta. Só um minutinho. Dentro disso aí. Só um minutinho. Tanto na escrita quanto na oratória, não tem nada igual. Por exemplo, foi advogado da mulher do Ney, da Rocinha, que ficou preso, que estava condenado, transitado e julgado, 28 anos, foi lá e tirou a mulher e anulou a pena. Recentemente, o Andrezinho do Rap. Recentemente, bom, várias ações muito polêmicas, de alto valor aí, de polêmica, não valor dinheiro, polêmica na sociedade. Ele foi dentro de uma tese. Agora, tem uma oratória fora do normal, fora do comum. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Para você. Você tem dois advogados que vão fazer uma defesa de um processo importante. Você tem um advogado que concatenou as ideias na sua mente. Ele criou, com base no que tem nos autos, porque ele também advogado não pode mentir, fantasiar, achando que vai ganhar júri porque não ganha. Tem que ser com base no que está ali nos autos do inquérito e do processo. Aí o advogado concatenou aquelas ideias em sua mente e transcreveu aquilo em uma tese defensiva para uma petição. Certo? Quem vai fazer a melhor sustentação oral? O advogado que fez aquela tese ali escrita e tem uma boa oratória, ou o advogado que não escreve bem, mas tem uma boa oratória e pegou uma tese feita por outro e vai ler para poder querer transmitir. Eu vou responder a sua pergunta. Quem vai fazer a melhor sustentação? Eu vou responder a sua pergunta fazendo uma réplica, uma pergunta. É simples. Tá? Isso não pode ser feito a 4 mãos? Não. Ah? Não, no júri não. No júri não. Então nós vamos para o intervalo agora, vamos para o segundo bloco, voltamos já. Fiquem ligados aí e o Major Ezequiel vai falar para a gente as inovações que foram feitas até hoje junto ao CRA. Tá bom, Major? Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222.
Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Então, voltando aqui, por isso que é importante, você viu o nosso debate aqui no primeiro bloco? A importância da qualificação do profissional, que na verdade, Major Ezequiel, Rebouças e Áurea, na verdade, o único prejudicado com má formação de profissional, quer seja médico, quer seja dentista, quer seja economista, quer seja contador, quer seja advogado, quer seja quem for, mecânico. O único prejudicado é quem os contrata, é o consumidor. Eu até acho que deveria ter uma lei de corresponsabilidade. Não, existe, Marcelo. Entendeu? É isso que eu ia falar. Não, funciona. De uma lei, deixa eu só concluir. Aí, uma lei de corresponsabilidade para quê? Não é corresponsabilidade, é responsabilidade. Para quê? Responsabilização profissional. Porque, veja bem, mas veja bem, vamos no entendimento. Mas existe. O contador. O contador, eu já vivenciei muito isso em São Paulo. O contador faz uma besteira lá com a sua empresa na área contábil, aí vem uma multa desse tamanho. Ah, sim, vou responsabilizar o contador. Mas vai responsabilizar administrativamente, mas no bolso que vai doer do empresário. Não, claro que vai financeiramente. Eu vou lhe explicar o que acontece. Eu lhe falei no primeiro bloco 3 vezes e você não deixou eu falar. Quando eu disse assim, nos Estados Unidos, o que tem nos Estados Unidos? Lá, os profissionais liberais. Eu moro no Brasil. Advogado, mas é uma boa coisa ser copiada. Advogado, contador, médico, os profissionais liberais, eles têm seguros. Todos eles têm seguros, que eles pagam seguro para o caso de responsabilização. Aqui também tem, mas eu quero explicar o seguinte. Você falou, todo o Brasil. No Brasil tem a lei de responsabilização. Você pode sim responsabilizar o seu contador. Agora vamos lá. A sua empresa leva uma multa de 5 milhões. Como é que vai tirar 5 milhões do contador? Então, aí me lá. Que tem uma casa, tá entendendo? Então assim, mas aí o contador, mas você pode sim responsabilizar o contador mostrando, contrata um bom advogado. Sim, mas eu vou ter que pagar a multa. Sim, vai. Mas entenda, deixa eu explicar. Se comprovou ele, devia ser isento. Tu vai deixar eu explicar? Vou, mas o que eu estou dizendo... Não pode isentar porque o governo vai perder. Deixa eu explicar o que acontece. Aí vamos lá, o contador fez o empresário pagar 5 milhões de multa que ele teve que passar lá a perder de vista. O empresário contrata um bom advogado e entra com um processo de responsabilidade civil contra o contador, responsabilidade material, tá? Não é nem dando moral não, responsabilidade civil material contra o contador, provando que houve imperícia, negligência, ou imperícia, na verdade, porque ele tem uma habilitação profissional, é o crime de imperícia profissional. Crime não, a responsabilidade civil de imperícia, modalidade de imperícia. Culpa por imperícia. E aí ele vai ser condenado a pagar esses 5 milhões. Ele não tem. Se os empresários começarem a se responsabilizar, iria se criar no Brasil essa cultura que tem nos Estados Unidos de os profissionais liberais terem um seguro. Mas tem. Para quando tiver um problema desse, o seguro cobrir. Tá entendendo? O problema é que no Brasil as pessoas criou-se uma mentalidade de que advogado é custo, de que contratar um advogado é perder dinheiro, e ao contrário, advogado é investimento. Contratar um bom advogado é receber o dinheiro de volta que você E contratar um administrador? O profissional tem que ser contratado bom. Se você tem, na verdade, uma equipe que é formada, eu estou falando porque eu sou da área de business, né? Que é formado pelo contador capacitado, um administrador dentro da sua empresa, não é um freelance não. Aliás, você tem que nomear o administrador como seu diretor, para ele ter a corresponsabilidade criminal, inclusive, de fato, né? E um advogado, para o quê? A parte contratual, análise e tal, de peso, você está com a equipe formada, e o RH, né? Se não tiver isso, não vai para lugar nenhum. Porque a maioria hoje desses profissionais que eu citei que são picareta. Não estou dizendo que é todos, hein? A maioria, o cara lá vai faz cursinho de contabilidade técnico, já quer ser o contador e não se atualiza, não sabe o que está fazendo. Os advogados, eu sempre falo aqui no programa,
tome cuidado, hein? Quando você vê uma plaquinha, faz exame. Divórcio, casamento, funeral, INSS, não dá nem tempo de ler, que você passa lá na frente do escritório do cara, tem mais ou menos uns 30 itens. Amigo, deixa eu dizer para vocês uma coisa, o médico, ele se especializa numa área. Numa área, é verdade. Estuda a vida inteira, os médicos bons, e não consegue ainda um estágio. Acabei de falar agora, o médico que atendeu nossa amiga tem 8 mestrados, e ele falou, eu continuo estudando. Falta os médicos de Fortaleza estudar, foi as palavras dele. Entendeu? Quer dizer, porque ele foi lá e constatou na hora o problema. Tem um problema que já vem se arrastando há anos. Agora, você veja bem, você confia, o cara fala bem... Eu admiro no profissional focado, eu admiro isso. O cara contador, aí você chega lá, o cara é bom de oratória, vindo, não, porque eu faço tudo. Aqui depois não sabe o que está fazendo, cara. E não tem a corresponsabilidade de sair correndo. Ele sai correndo. Tome cuidado, advogado que você chega. Quanto é a consulta? R$50. Cuidado. Cuidado. Contador chegou, quanto é a sua mensalidade? R$100. Cuidado. E principalmente Dentista, você chegou lá. 10 caras, não, uma cara é R$10. 10 caras te faz 50. Cuidado. Cuidado. Então, gente, precisa ter um pouquinho mais de atenção a esses profissionais e na hora de reunir esses profissionais, questioná-los. Até quando você for para a internet da sua casa. Certo. No caso do administrador, quais são as funções específicas? O nome já diz, né, Áurea? Quais são as funções? Sim, já diz o nome. Administrar. Ele administra de forma geral. O administrador, ele tem que ter uma visão ampla. De gestor ampla, do negócio num todo. Inclusive, da parte jurídica. Fabril. Não, jurídica. Até da parte fabril. Da parte ele tem que saber contador, lá. Ele tem que saber lá com o engenheiro o que precisa de matéria-prima, onde que adquire a matéria-prima, como é que desenvolve a matéria-prima. Isso é um verdadeiro gestor. Verdade. O gestor, ele tem que conhece tudo. Ele tem que O entrar. administrador pode administrar sem estar inscrito no conselho? Não. E é isso que lá no conselho... Muito bem. Seguinte, nós não temos essa prova para poder realmente... Basta se inscrever. Isso. Agora, na nossa gestante, fez o seguinte, resolvemos investir em capacitação. Isso o conselho pagando. Para você ter uma ideia, o primeiro momento foi em torno de 300 bolsas de pós-graduação. Legal. Na área de finanças. Então, assim, além de fazer o registro, vocês capacitam. Isso. Muito bem. Mas não é obrigado a fazer o registro. Obrigado. Eu acho que é obrigado. O registro é obrigado. Não tem a prova, é só chegar lá com a documentação que completou a faculdade, o certificado da faculdade, a documentação que cursou a faculdade, tudo, passou. E a faculdade hoje virou um negócio mais caro, metro quadrado de aluguel. Você pode fazer uma faculdade sem aprender nada e passar. Nada. Aí o cara não está qualificado. Essa é a realidade. É verdade. Agora, por que não cria uma lei para que se faça um exame como a OAB? Me diga aí. Certo. A gente já pensa nisso. Está pensando nisso. E agora o que acontece é o seguinte, os nossos registrados, além da capacitação, nós temos mais de 300 bolsas de estudo e pós-graduação, outras 300 bolsas gratuitas na área de perícia e administração judicial, que também é esse nicho de mercado, bem como, até porque eu estive inclusive conversando com o juiz, ele diz, olha, na questão da recuperação judicial, que é quando a empresa pede a recuperação judicial, ela tem 6 meses de carência para poder ficar ali sendo acompanhado pelo administrador. Quando tem também a falência, já no caso, o administrador que passa a tomar conta da empresa, então ele tem o próprio juiz, olha, para poder, eu não faço uma escolha, eu tenho que conversar, saber quem é, para entregar a uma pessoa capacitada. Então nós já entregamos mais de 300 cursos nessa área, temos uma universidade aberta com cursos disponíveis aos registrados, né? E estamos hoje, inclusive, o presidente do Conselho Federal, até que eu convidei para essa entrevista, mas ele teve que ir a São Paulo para uma reunião com o presidente da FEBRABAN, porque nós, como administradores, diferente dos advogados, porque o advogado, ele quando se faz ali um plano de negócio, uma empresa vai buscar um empréstimo em um banco. Então ele vai... tem a obrigação de ter a assinatura do advogado, até porque o gerente ele vai ver e olha, aqui o advogado ele tem uma OAB. Então o presidente foi lá para poder também garantir isso para o administrador.
para que ele, quando for feito um plano de negócio, seja obrigatório o administrador registrado. E uma outra briga que nós estamos entrando também é para que as funções em prefeituras públicas, não, as funções em cargos públicos sejam ocupadas por administradores registrados. Eu posso dar uma ideia aqui para os senhores lá? É uma ideia minha, tá? Como administrador. Certo. Eu acho que além da chancela do advogado, porque isso é fácil comprar também. Desculpa. O burro é o advogado que assina um negócio não, desse. mas é fácil comprar. Sem Nelé, mas tem. Mas tem de monte. Infelizmente. De monte, tá? Então, eu acho que deveria ter... Quando você vai abrir uma empresa, essa empresa sua não é passada lá por uma comissão da junta comercial? Isso. Não é passada por uma comissão? Quando uma empresa de determinado porte necessitar de um contrato desse, deveria, olha o que eu estou dizendo, passar pelo CRA. Para que lá dentro do CRA existisse uma comissão. Mas vai burocratizar mais a criação de empresa. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, precisa, sabe por que precisa? Porque, acabei de falar o porquê, porque a incompetência, a corrupção e o empresário mal informado que vai ficar com a conta depois. Isso é burocracia. Agora, Marcelo, a empresa, quando ele vai abrir a empresa, ele tem que ter um representante administrativo. Aí porque o CRA ela vai regular a profissão. Ela não pode trabalhar para o empresário circulando dentro, a criação. Não é isso. O CRA ele regulamenta a profissão. Ter um administrador que revisa a documentação e assine é uma coisa. Aí eu concordo. Dentro da CRA? Não, dentro do CRA não. Lá o CRA o que é como um AB para o advogado. Ele regulamenta a profissão. Deve ter conselho de ética. Isso, deve ter julgamento de conselho de ética. Né? Regulamenta o exercício profissional e põe ou não os seus inscritos. E você, no caso, você sabe que eu fui secretário em uma prefeitura recentemente, passei 4 anos, e a gente vê que outros secretários que ocupam funções, às vezes o cara é secretário de administração e não tem uma noção, né, de administração. Um curso de administração. Então não sabe nem porque está lá. Essa luta que nós estamos, inclusive também sabe em empresas públicas. Desqualificado. Nós estamos tendo acesso agora, conseguimos agora recente, pelo Ministério do Trabalho, o acesso também pela Receita Federal, porque as pessoas quando fazem ali o imposto de renda, dizem, eu sou administrador. Então, a gente vai realmente saber se a pessoa está na função, né? No caso aqui do Ceará, a quantidade de pessoas que estão em locais administrativos e não são administradores. Para você ter uma ideia, uma prefeitura aqui do interior colocou na Secretaria de Administração um médico. Apesar que se ele tiver um MBA, que geralmente uma profissão como médico, ele não vê licitação, não vê logística, não vê finança. Porém, se ele tiver como médico e tiver um MBA em administração hospitalar, que o MBA ele dá essa orientação para o profissional se aperfeiçoar na questão de administração, legislação, né? Mas existia isso, existe ainda. Não, eu acho que essa busca, Major, essa busca de que exigir cada macaco no seu galho, vou colocar os pingos aqui nos vídeos, cada macaco no seu, não dá para pôr pingo no M e no R, cada macaco no seu galho, ou seja, é a área de saúde, médico, é a área de administração, administrador, é a área contábil, contador. Isso deveria já, para parar com esses cabides de emprego, não é nem cabide de emprego, cabide de cargo. Né? Porque cabide de cargo. Aí o cara fica lá com uma incompetência absurda, destruindo o município, porque não sabe para onde vai. Porque, olha, eu sempre falei o seguinte, eu nunca vou me meter a administrar um município. Nunca. Eu já fui convidado para subprefeitura e tal, mas não me meto. Sabe por que eu não vou me meter? Porque não é minha praia, meu amigo. Uma coisa é você administrar empresa, uma coisa é administração pública. Você tem que saber o que vai fazer. Como é que a administração coloca? Pública é um negócio tão complexo. Né? Então, é muito mais complexo, eu já disse isso aqui várias vezes, do que uma empresa. Porque dentro da empresa se limita lá ao campo que você tem lá do funcionário e campo físico. Agora, o município é uma diversidade de pessoas, de pensamentos, de problemas, que é uma coisa absurda. Não é isso, Major? Fora isso, que o maior problema do nosso país é justamente
A falta de gestão. Porque o cara ele não tem planejamento, porque você tem que ter planejamento. Planejamento é você antever o futuro. Exatamente. Planejamento, organização, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Planejamento, organização, direção, dar o rumo daquela pessoa a ser seguido e controle. Saber se o planejamento está sendo aplicado, equipe. se as pessoas estão nos lugares certos e se estão no rumo correto. E não dá para você administrar sozinho sem equipe. Não. Aí você imagina, você vai formatar uma equipe, você vai pôr lá na Secretaria da Saúde, vai pôr um advogado? Não tem nada a ver. O cara não sabe nem por onde começar. Aí agora coloca por quê? Porque é cabide. Claro. Nós temos ministro aí, Conveniências. ministra da Saúde, que não é médico, nós temos hoje aí. Conveniências. Nós temos aí, como é que bota gente, por exemplo, na Secretaria de Justiça que não tem formação jurídica? Né? Então, assim, administração pública, uma pessoa que não é administrador, uma pessoa na administração penitenciária que não é administrador. Ah, mas é muito bom nisso aqui, mas não é administrador, meu amigo. Verdade. Tá entendendo? Tem que ser um pré-requisito. Olha o nome da pasta. Secretaria de Administração, seja lá de for, tem que ser um administrador. Justiça, tem que ser um advogado, tem que ser um juiz aposentado, tem que ser alguém com formação jurídica. Saúde, tem que ser um médico. Pode ser uma enfermeira? Até, sei lá, pode. Eu acho que tem conhecimento para isso também. A faculdade de enfermagem é muito completa também. Mas ao colocar o quê? Parece uma socióloga hoje, um negócio assim. Que sentido tem isso? Verdade. Major, quais os principais projetos implantados durante o período à frente do CRA? Certo. Que o senhor está à frente. Além da questão de preparar o profissional, né, habilitar, nós também estamos, recentemente, o Conselho Federal renovou um contrato com a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para que, quando for apreendido bens ativos de organizações criminosas, esses bens sejam administrados por um administrador. Porque o que acontecia quando a polícia apreendia bens que realmente ali, porque a organização criminosa tem que fazer aquele dinheiro rolar, movimentar. Então eles investem. E aquilo ali vai dar emprego para as pessoas. Então a Justiça, com esse convênio, sendo apreendidos os bens, o nosso Conselho indica um administrador que está capacitado para manter aquilo funcionando e aquele ativo vai ser, quando concluir o processo, vai ser vendido até mesmo com um valor, né, bem mais atualizado. Esse é um dos nossos que já está em funcionamento. Para se ter ideia, no ano passado, nós tivemos até uma certa dificuldade de nomeação, porque estava faltando pessoas capacitadas. Daí a nossa preocupação é realmente capacitar e deixar o profissional bem habilitado. É o que eu sempre falo, né? O problema não é falta de emprego, não existe falta de emprego. É muito, eu acho esse argumento que o pessoal diz, eu não consigo emprego. Emprego tem, falta gente para trabalhar capacitada. É verdade. Falta hoje as domésticas de casa, falta hoje uma boa lavanderia, uma boa lavadeira, falta hoje um bom jardineiro, falta profissionalismo, hoje um bom piscineiro, um bom eletricista, É o que mais tem é gente reclamando que não tem emprego, mas não sai de casa para procurar. E a qualificação? Zero. E também não quer aprender. Por quê? Porque tem o Bolsa Esmola. Verdade. Eu não sou contra o Bolsa Família. Entenda o que eu quero dizer. Mas o Bolsa Família deveria ser dirigido para pessoas que têm extrema necessidade. O Bolsa Família no nosso país está virando Argentina, está virando um vício. De o cara não fazer nada e receber. Quer outro vício? Seguro-desemprego. O cara vai lá, se registra no seguro-desemprego, arruma outro emprego na semana seguinte, traz sua carteira para assinar. Não. Deixa eu receber primeiro o meu seguro-emprego. Os meses, né? Precisa parar com isso. Precisa colocar o cabo na enxada e ensinar o cara a capinar. Mas você já pegou no cabo da enxada? Já. Eu com 13 anos de idade lavava peça de carro na oficina. Trabalhei em supermercado, balconista.
tem vergonha na cara, entendeu? Falta vergonha na cara do cara sair de casa e fazer alguma coisa. Porque tudo que você fizer vai ter retorno. Se você pegar uma lata de graxa, Major, me corrija se eu estiver errado. Você sai de casa de manhã, eu preciso sustentar minha família. Pega uma lata de graxa, vai lá pro centro, fala assim, olha, eu vou dar uma engraxadinha na sua porta aqui, me dá R$15. Pô, pode engraxar. Quantas portas você vai engraxar? É só um bocado. Com certeza. Né? Os caras não querem nada, por quê? O Bolsa Família está na boca do caixa. Não é, produtor? Tá dormindo. Ó. O Bolsa Família está na boca do caixa, é só ir lá e passar o cartãozinho e sacar. Precisa parar. Isso aqui está virando Argentina. 50% dos argentinos hoje recebem o valor de ajuda do Bolsa Família equivalente ao salário mínimo. Por que o cara vai trabalhar? Como é que vai ter? Quem que vai querer trabalhar? Mas já vamos dizer que você recebesse você trabalha, não sei qual é o seu salário, vamos dizer que é R$20.000 por mês, mas já não precisa trabalhar não, vou te dar os 20 mil por mês. Você ia trabalhar? Não. Ninguém vai. Coloca na zona de conforto. É uma política de estabilidade. Né? De instabilidade. Então, não sei como é que vai chegar. Agora, Major, quais são as próximas empreitadas além dessa do CRA? Certo. Marcelo, nós temos, inclusive eu estava comentando hoje, nós temos uma ferramenta que é excelente, que é um índice de gestão municipal. O que é que essa ferramenta, ela é acompanhada pelo Conselho Federal, ela faz um ranqueamento de todos os municípios e divide esses municípios em grupos, com relação à população e o PIB, né, o Programa Interno Bruto. Né? Nós, no caso, são em 6 grupos. Inclusive, nós temos 2 prefeituras, eu estava agora analisando essa ferramenta, 2 prefeituras aqui do estado, uma no primeiro grupo, em cidades menores, que é o caso do Fortim, está em 5ª posição, e no 5º grupo, se eu não me engano, que é isso mesmo, na 5ª posição também é a cidade de Itauá. Então, o que é que acontece? Essa ferramenta, ela vê justamente na educação, saúde, empreendedorismo, segurança pública. É uma ferramenta que o Conselho Federal está disponibilizando para as prefeituras. É claro que o acesso a essa ferramenta ela se dá com maior profundidade ao profissional de administração. É aí que, no caso do profissional de administração, ele passa a ter uma senha para ter um acesso melhor a essa ferramenta, com relação aos índices, gráficos. E é uma forma que nós, na administração, chamamos de benchmarking. É você ver o que tem de melhor em uma prefeitura e levar para a sua prefeitura. Se você vê que lá naquela prefeitura, no caso, vamos pegar a grande maioria dos municípios que estão bem melhor colocados, são realmente na região de São Paulo, Sudeste. Mas então você pode, verificando essa ferramenta, buscar através do que nós chamamos de benchmarking, ver o que é que está sendo, por que é que naquela prefeitura esse mesmo recurso empregado lá está tendo sucesso e na prefeitura que nós estamos não está. Então essa ferramenta está disponibilizada, ela para poder ter acesso com mais profundidade através do administrador. É por isso que nós queremos que o administrador ele realmente seja colocado em funções, em prefeitura, em funções chaves. Administração, recursos humanos. Não, isso é essencial para o administrador público, pensando como empresário, né? Até para empresário. Para evitar o exodo. Você sabe o que é isso, né? Uhum. A saída, a migração da pessoa do interior para a cidade, grande cidade, que é o que acontece. E aí acaba não desenvolvendo o teu município. O que é o exodo? É isso. O que deve se fazer o administrador? Verificar regionalmente quais as possibilidades de crescimento do seu município e desenvolver isso. Sim. Tanto na zona rural, como no artesanato, como o que seja. Nós temos vários municípios aí que tem argila para fazer tijolo, argila para fazer vasos decorativos. O que falta é administradores públicos com vontade de desenvolver isso. E muitas vezes, eu tenho certeza, Major, que você leva esse argumento ao administrador público e fala, não quero saber disso não. Tem mesmo. Não é? Por isso que nós temos aqui exemplos. Nosso anel viário parado,
a nível federal. A nível estadual, você vê a quantidade. Eu estive hoje assistindo o jornal e hoje estava comemorando que estava reiniciando o serviço de Metrofor. Eu até fiquei pensando... Parece piada, né? Quer dizer, agora piada, né? Está reiniciando o serviço. Não, e peraí, e o aquário? Aquário também. Tá reiniciando? Não, mas eu passava ali pelo hospital militar, eu até achava, a gente olhava ali para aqueles tapumes, achava que tivesse já bem adiantado. Aí é cada macaco no seu galho, é o povo que nós temos. Eu mandei uma mensagem para você essa semana. Eu vi. Mostrando o QI das pessoas. Eu achava que era maior. O QI média do brasileiro é de 83%. Eu achava que era um pouco Tem macaco que é 90%. Tem macaco que é 90%. Foi justamente o que fala na minha mensagem. Então, isso é o QI médio de 83%. Então, se você pegar isso, mas se é médio, é porque tem mais baixo. Claro. E tem mais alto. Se é médio, então nós temos 50% da população Oscila, né? com QI menor do que um macaco. Como é que vai escolher bem? Né? Não é só isso. Como é que vai evoluir umas criaturas dessas? Não vai. Porque o limite está no QI. Não dá para você andar com Fusquinha 1200 na velocidade de um Ferrari. Não faz sentido. A realidade é essa. Então, às vezes eu fico aqui doidão aqui no programa, mas não adianta, cara. Não adianta, porque não vai mudar. Não vai mudar. Tem que mudar gerações, educar gerações, estratégia de educação para mudar uma sociedade. Evolução. Eu sou totalmente de acordo com o Elon Musk, começar a pôr chip na cabeça do povo para evoluir. Apesar que o chip... Não vem com essa ideia apocalíptica. O chip que ele quer colocar é para quem tem mobilidade, né? Tem problema de paraplégico. Ele quer antecipar o chip. Eu quero o chip. E agora também tem vai ter as incubadeiras, né? Que a mulher não vai precisar passar mais para gravidez, já está desenvolvendo na Austrália, em Israel. Eu acho excelente. Pelo menos não vai ter problema, não vai sair nego com problema mental. Porque o que é pior do que o do macaco, meu irmão? Você está com brincadeira, tem que evoluir assim mesmo. Bom, acabou o programa de hoje. Áurea, suas considerações. Quero agradecer vocês, né? A você em casa que nos recebe com muita alegria. E o meu Instagram para o nosso contato é @AureaCedrais. Lá tem um link também da clínica Áurea Cedrais. Rebouça, suas considerações. Boa noite a todos. Obrigado pelo esclarecimento sobre a administração. E nas redes sociais, Instagram, Carlos Rebouças.advogado cristão, e no YouTube, Carlos Rebouças ADV. Major Ezequiel, muito bom falar contigo. Você sabe que você é meu amigo particular, né? Nós sempre nos encontramos para tomar um café e bater um papo. E sempre é prazeroso, né? Te encontrar. Vamos mandar um abraço especial para o Coronel Amarillo, que casou na sexta-feira? Recente foi, sexta-feira. Sexta-feira nós estivemos lá no casamento dele. E foi uma cerimônia muito bacana. Sempre um amigo, um companheiro. Muito bom falar contigo. Ideias inovadoras. Traz sempre um bom diálogo, um bom conhecimento, uma boa informação para a sociedade. É isso que nós precisamos. E as suas considerações final, nosso público ali, Major. Bom, também te agradece, Marcelo, que a gente se sente à vontade, né, eu vir aqui para esse bate-papo, dizer que a população, nós estamos com o nosso Conselho Regional de Administração à disposição. São pessoas capacitadas, temos ferramentas, temos conhecimento para poder ajudar, porque, como eu disse, o grande problema é a má gestão. Porque com a má gestão a gente paga em dobro. Então a gente tem que evitar isso e nós nos colocamos à disposição. Obrigado, Major. Obrigado. E mais uma vez, lembrando vocês de casa, de terças e sexta às 20h30 e domingo mudou o nosso horário agora. É às 16 horas, é isso, produção? 18 horas. Domingo é às 18 horas. Então fiquem ligados aqui na nossa TV Metrópole.